Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma correção aqui. Agora iniciamos o PET 3. Então vamos lá. Esse PET 3 ele começa com uma apresentação do conteúdo e em seguida tem algumas questões. Essa primeira matéria aqui desse PET 3 fala de geometria. Então o que é geometria, na verdade? Geometria é o estudo das figuras. Então, as figuras elas podem estar representadas em um plano ou podem estar representadas no espaço. Vou dar um exemplo dos dois casos aqui. Aqui, ó, fiz um desenho de uma reta. Essa reta aqui, olha o que eu estou fazendo com ela. Ó. Desenhei aqui uma figura. Essa figura que eu desenhei é o quê? Ó, se eu aqui dentro realizar mais uma reta, olha, outra reta, o que está acontecendo? Olha o que eu fiz aqui, olha, eu fiz um plano, como se fosse uma folha. Tá? Nessa folha aqui, então, todos os pontos, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, eles estão na mesma folha, ou seja, no mesmo plano. É como se eu tivesse pegado aqui, ó. Aqui eu fiz um desenho e aqui eu criei um plano, ó. E tudo está nesse plano aqui, ó. Tá? Aqui é outro plano que eu criei, ó. Vou partir ele aqui, vou partir, ou seja, eu criei uma folha. A partir dessa folha, eu posso criar vários pontos. Eu criei outro ponto aqui, criei outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Vou criar vários pontos. Todos esses pontos que eu estou criando também estão no mesmo plano, olha lá. Mas, de repente, eu pego esse plano e transformo em uma outra figura, que não é mais plana. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou levantar e vou criar uma altura aqui. Opa, olha. Criei um buraco, criei uma altura, pronto. Aqui não é um plano mais. Eu tenho esse ponto, que não pertence mais ao plano. Ó, aqui é um ponto, tá vendo? Aqui tem outro ponto. Ó, os encontros, né? As arestas, vamos dizer assim. Então, aqui não tem um plano mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar ao meu plano, pronto. Então, se eu tenho todos os meus pontos em um plano, ou seja, em uma figura, só lembrar, o meu plano é como se fosse uma folha. A folha colocada sobre a mesa. Se todos os meus pontos estão nessa folha, então esses pontos estão no mesmo plano, beleza? Então tá, diferente disso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Aqui já é uma figura espacial. Eu tenho o quê? Além de eu ter uma largura e um comprimento, eu também tenho o quê? Uma altura. Então deixou de ser plano agora. Ali seria uma figura espacial, beleza? Então nós vamos trabalhar agora com a geometria dos elementos coplanares. É isso que está dizendo aqui, ó. Duas figuras geométricas são coplanares quando seus pontos pertencem ao mesmo plano. Então, isso que é o nosso trabalho. Figuras coplanares, tudo bem? Pertencente ao mesmo plano. Vamos ver quem são esses elementos. Primeiro, nós temos as retas, beleza? Depois nós temos os ângulos, que é o ângulo. O ângulo é formado pelo encontro de duas retas, tá bom? Aquele encontro tem um vértice, então naquele vértice forma-se um ângulo. E nós temos também os segmentos. O que é segmento? É um pedaço de uma reta. Então vamos pegar aqui, ó, de P até Q é um pedaço. Então isso aqui é um segmento. Enquanto nosso T, tá vendo? É a nossa reta toda, que ela continua para um lado e continua para o outro. Tá bom? Já no encontro entre duas retas, ó lá, nós temos um vértice, tá vendo o V, o vértice. Esse vértice ele forma um ângulo, que é esse ângulo aqui formado. A gente coloca um pedaço de um círculo, sabe? Um pedacinho de um círculo para representar esse ângulo. Esse ângulo ele vai de 0 até uma volta completa, que é 360, que nós já vimos. Definição de ângulo: figuras formadas por duas semirretas que vêm de uma única origem, chamada de vértice. Então, nesse vértice, formamos o nosso ângulo. Já os segmentos está aqui, tem início e tem fim. Bem diferente da nossa reta, que ela vai ser contínua. Parte importantíssima, um ângulo, quando ele mede 360, ou seja, ó, uma volta inteira, tudo bem? Ele é um ângulo de 360 graus. Quando ele forma, como se a gente chama de uma meia-lua, esse caso aqui, é um ângulo de 180 graus. São importantes esses dois ângulos. Um é chamado de ângulo completo, né, volta completa, que é 360, e a famosa meia volta, como se diz assim, né, é chamada de ângulo raso, que é o ângulo de 180 graus. Agora nós temos outra parte aqui, ó,
nós temos o ângulo que ele é menor que 90, ou seja, de 0 até 90. E nós temos um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Cada ângulo desse tem um nome diferenciado. Então, nós temos nomes agora diferentes para cada um deles. Tá? O ângulo que é menor do que 90, que é esse caso aqui, ó, que nós temos um ângulo de 90 graus. Todos os ângulos formados aqui que sejam menor do que 90 é chamado de ângulo agudo. Olha, nesse caso, todos os três são agudos. Agora aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, desse ponto aqui do A até o ponto B, ó, o que acontece? Até aqui forma um ângulo de 90 graus. Aqui em diante já forma um ângulo maior que 90. Então, todos os ângulos maiores que 90 e menores que 180 são chamados de ângulos obtusos. Beleza? Então, baseado nessa explicaçãozinha aqui, veio uma pergunta. Como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus, agudo ou obtuso? Então, primeiro, pela regra, até 90, ângulo agudo, maior do que 90, obtuso. Logo, 140 graus será um ângulo obtuso. Então, coloquei como resposta, né? Ângulos maiores que 90 e menores que 180 graus são obtusos. Logo, 140 graus é um ângulo obtuso. Respondida a pergunta. Próxima parte aqui do conteúdo está falando de ângulos complementares, suplementares e replementares. Então, replementares, suplementares e complementares. Uma coisa que eu faço, que a gente geralmente usa muito, são ângulos complementares e suplementares. Replementares a gente usa muito pouco, usa mais os dois primeiros. Então, vamos pensar assim, quais são os nossos ângulos importantíssimos para utilizar? 90, que é um ângulo reto, 180, que é um ângulo raso, e 360, que é um ângulo completo, né? Uma volta completa. Então, vamos pensar assim. Ó. Complementar, eu falo, complementa. Complementa é coisa básica, só para complementar. Então, é pouco, é básico. Então, é o menor, 90. Suplementar é o super, é maior, né? É maior, super, 180. Replementar, né? Representa tudo. Assim que eu faço para guardar. É uma brincadeira assim que guarda. Então, vamos lá. Dois ângulos, se um mais o outro somado chega, tipo esse aqui, ó, em 90 graus, um é complementar ao outro. Um complementa o outro para chegar em 90 graus. Se um ângulo mais o outro somado, nesse caso aqui do meio, dá 180 graus, eu falo que eles são super. É um ângulo maior. Então, pronto, são suplementares um com o outro. Se dois ângulos somados dá uma volta completa, representa uma volta completa, representa, replementar. Então, representa, lembra, representa, replementa. Então, vamos lá. Se representa uma volta completa, eu falo que eles são ângulos replementares. Tranquilo? Então, vamos a um exemplo aqui. Ó. Então, o suplemento do ângulo 140, suplemento, vai chegar em super, 180. Então, falta quanto para 180? Falta 40. Então, 40 é suplementar de 140. E 140 é suplementar de 40. Beleza. Basta fazer o quê? Eu pego 180, que é o total, e subtrai do valor que eu tiver. Quem que é o suplementar de 90? 180 menos 90. Dá o próprio 90. Aí, ó, basta subtrair. Beleza? Se eu quiser descobrir, então, quem que é o replementar de 90? Então, eu pego 360 menos 90. Descubro o replementar. Quem que é o complementar de 20? Então, eu pego agora complementar 90. Então, 90 menos 20. Tá bom? Vamos continuando aí. É isso mesmo que vai. Agora, nós temos um exemplo de um transferidor. E agora nós estamos com uma questão para resolver. Eu vou fazer a leitura aqui. Ó. O transferidor é um instrumento que ajuda a construir ângulos a partir de medidas de graus. Na figura a seguir, vê-se a imagem de um transferidor corretamente posicionado para medir os diversos ângulos, todos com vértices nos pontos. Então, lá, vértice AVA. Então, peraí, o que é isso que eu faço? A é onde inicia o ângulo. O V é o do meio, é onde chega no vértice. Tá aqui. E volta no A. Então, peraí. Esse ângulo completa aqui, ó. Como se fosse ele vai e volta aqui. Entendeu? Que ângulo que está formando? Do A, V até o A. Então, olha, o transferidor está no ponto central. Vamos iniciar o zero a partir daqui. Ele subiu até quanto? Até nenhum. Não subiu até nada. Opa!
Então, nós não fizemos um ângulo praticamente nenhum. Então, tá fácil de saber quanto que é. Vamos pegar outro exemplo agora. O A, V e E. Olha o transferidor aqui, ó. Se eu fizer um ângulo aqui, começa aqui e vai até chegar aqui. Até que número que chegou? É aqui que eu represento. E assim por diante. Então, vamos fazer um por um aqui e dar resultado. Então, vamos fazer logo de uma vez. Ó. O A, VA. Do A, V até o A, que ângulo vai ser esse? Então, ele mede, nesse caso, 0 graus. Porque ele chegou aqui e voltou. Não chegou a formar ângulo nenhum aqui. Então, 0 graus. Vamos agora para o outro. Ó. O ângulo que pediu AVB. O A traz até o V e vem até o B. Olha aqui o transferidor desenhado. Quanto que chegou nesse ângulo? A gente começa aqui no 0 e vai até o B. Então, mediu 30 graus. Depois eu vou pegar aqui o ângulo AVC. A chega até o V e sobe no C. Se ele iniciou no A, nós vamos trazer do A até o C. Ó. 10, 20, 30, 40, opa, entre o 40 e o 50. Então, 45 graus. Depois, AVD. A, V até o D. Basta subir 60 graus. AVE, vou subir até o E, 90 graus. AVF, 120. AVH, AV até o H, é o quê? 150. E AVI, o AV até o I, 180 graus. Vou colocar essas respostas aqui para vocês. Aí eu montei todas as medidas aqui, nós já tínhamos comentado, basta olhar do A até B, daqui até aqui, então 30. Do A até C, daqui até aqui, 45, e assim por diante com todos os outros valores. Então, estão todos aí. Vamos para a próxima aqui. Ó. Agora está falando de ângulos congruentes, consecutivos, adjacentes e opostos pelo vértice. Primeiro, ângulo congruente. Congruente quer dizer que tem a mesma medida. Então, estou em dois ângulos então, que possuem a mesma medida, são ângulos congruentes. Beleza? Depois nós temos o outro, que são ângulos consecutivos. Palavra consecutivo. Uma coisa continua com a outra. Então, primeiro, ele tem que ter um lado, que é o mesmo lado, e depois ele vai para o outro. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. AVB. O AVB é um ângulo. O AVC é outro ângulo. Só que, nesse ângulo AVC, ele compartilha outro lado A, todo esse A até B é o mesmo lado. Então, esse AVB e AVC são consecutivos, que desse ponto nasceu um e depois eu posso nascer outro, usando esse mesmo ponto A e esse mesmo vértice de A. Se tivesse aqui um outro saindo aqui, ó, AVD, seria consecutivo também com eles, porque ele compartilha o mesmo ponto. Então, aqui, ó, dois ângulos são ditos consecutivos quando tem um lado comum e compartilha o mesmo vértice. Então, esse mesmo lado e o vértice, beleza? Agora vamos para o outro, que são ângulos adjacentes. Então, vamos lá. O AVB e o AVC, como eu falei, são consecutivos. Mas por quê? Tem o mesmo lado, né? Esse lado aqui, ó, essa retinha que está aqui com mais essa semi-reta do A até V, é o mesmo. E compartilha, formou dois ângulos diferentes. Mas se eu pegar aqui, ó, VC e o ângulo AVB, então, peraí. Aí não, peraí, ó, AVB e BVC. Então, o AVB tá aqui, formou um ângulo. Só que no outro agora, ó, BVC. BVC não tem nenhum lado comum, ó. O AVB e o AVC tem esse lado aqui comum. O AVB, tá? Com o BVC, esses dois ângulos aqui são consecutivos, porém eles não têm esse lado, nenhum lado comum, ó. BV e C é BV e C, não tem nada. O A, V e B não tem nada comum, todos são diferentes, beleza? Então, aí são ângulos adjacentes. Já aqui embaixo fala, dois ângulos são opostos pelo vértice. O oposto pelo vértice eu expliquei naquela outra. Esse caso aqui, ó, a CVD. Quem que é o oposto dele? Ó? Ele continuando, formou um outro oposto. Está de um lado e está do outro. Se eu abrir aqui, eu abro aqui também. Da mesma forma, como vai diminuir em cima, vai diminuir embaixo. Então, são ângulos opostos. O vértice está no meio, é o ângulo que está oposto àquele vértice. Tá bom? Então, nesse caso, CVD e AVB são opostos pelo vértice. Tá
bom? Também esse de cima com esse de baixo, ó. É oposto também. O vértice está aqui, tem um ângulo para cima e um ângulo para baixo. Também são opostos pelo vértice. Lembrando, todos os ângulos opostos pelo vértice, que eu falo OPV, têm a mesma medida, tá? Os opostos pelo vértice sempre terão a mesma medida. Aí, ó, congruente de novo, são ângulos que tiverem a mesma medida. Depois falou de ângulo consecutivo, quando tem um extremo comum, está continuando, o ângulo acaba continuando e tem o mesmo ponto em comum com o outro, tá? Já o colineares, quando eles estão na mesma reta suporte, eles dão origem naquela mesma reta, onde formou um ângulo, forma o outro. Vamos a uma parte importantíssima agora. Essa parte aqui é super importante. Retas concorrentes, paralelas e perpendiculares. Concorrentes são aquelas retas que se cruzam em apenas um ponto. Beleza, concorrente. Então aqui, essa é concorrente com essa, a R e a S é concorrente? É, está cruzando em um único ponto. Beleza. Paralelas, quando elas nunca se cruzam. Qualquer ponto aqui ó, que eu pegar e medir, a menor distância entre elas sempre será a mesma e nunca vai se cruzar. Já as retas perpendiculares é quando uma corta a outra formando um ângulo chamado ângulo reto. É o ângulo de 90 graus. Beleza? Então, aqui está falando concorrentes são as chamadas oblíquas qualquer. Mas aqui, essas duas concorrentes são, porque cortam um único ponto. Então, existem as concorrentes que podem ser oblíquas, como a gente não tem ângulo de 90 graus, e as concorrentes com ângulo de 90 graus, são chamadas perpendiculares. E aquelas que nunca se cruzam são as retas paralelas. Baseado nessas informações que nós já tivemos, nós podemos resolver algumas questões. Vamos ver essa daqui. Ó, começamos com a pergunta. Quais dessas retas são retas concorrentes entre si? O que é concorrente? Cruzam uma na outra em apenas um único ponto. Quais são paralelas entre si? E quais são perpendiculares entre si? E quais são oblíquas entre si? Então, beleza. Quais são concorrentes? Outra. Eu vou falar aqui as respostas e depois a gente monta as respostas bonitinho. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro quem são os concorrentes. Concorrentes que cruzam, né? Como eu disse já. Então, vamos lá. Quem que cruza? Ó, reta R cruza com a V. Então, a R e V são concorrentes. A R também cruza com a T em um único ponto. Então, R e T são concorrentes. O U cruza com a V. Também são concorrentes. O U aqui cruza com R também, como eu já disse. Também são concorrentes. A reta S cruza com a U no ponto G. Também são concorrentes. A reta T cruza com a U no ponto F. Também são concorrentes. A reta T cruza com a S no ponto D. Também são concorrentes. Então, para falar que são concorrentes, são todos esses pontos onde as retas estão cruzando uma com a outra. Aqui não, porque aqui não tem reta cruzando. Aqui não tem reta cruzando. Aqui tem reta cruzando. Tem até 3 retas cruzando. A U com a V, tem a U com a R e tem a V com a R. Tá? E assim por diante. Quais são paralelas entre si? Vamos lá. Observando aqui, essa daqui vai continuar, essa T vai continuar, que a reta tem continuidade. Elas vão acabar se cruzando a T com a V. Lá na frente mais vai. Quem não vai cruzar de maneira nenhuma? Olha, a S e a V vai continuar aqui vai cruzar. Quem não vai cruzar é somente a reta S e a reta R. Então, as paralelas só R e S. Quais são perpendiculares? Perpendicular tem que fazer um ângulo de 90 graus. Perpendicular que eu estou vendo aqui, repara, esse ponto H tem a reta V cruzando com a reta U. E olha o ângulo de 90 graus representado. Então, perpendiculares, reta U e V. Tá? E por último, entre si, quais são as oblíquas? Quais são as oblíquas? Então, pronto. Oblíqua é a mesma coisa se a gente lembrar das concorrentes. A diferença é que oblíqua não pode ter ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. Oblíqua, R e V é oblíqua. R e U é oblíqua. Só não entra aqui o V e o U, pois fez um ângulo de 90. Também oblíqua o U com a S. Ó, a U e a S. Também oblíqua a U e a T. Oblíqua a T
e a S. Oblíqua, a T e a R. Tá bom? Então, primeira parte respondida aí. Vamos colocar a resposta. Então, coloquei aqui as respostas, tá? Só nessa última aqui, que eu copiei a mesma coisa de concorrente. Mas presta atenção. A diferença é que a U com a V não entra. Então, basta eu apagar o U em V. Por que que não entra? Porque eles são o quê? Perpendiculares, né? Tem 90 graus. Todas as outras já entram aqui, tá bom? Uma coisa para a gente guardar é isso aqui, ó. Olha esse símbolo aqui, ó. Isso significa que o U é perpendicular com V. Aqui esse símbolo aqui de duas barrinhas, o R é paralelo a S. Então, pela informação aqui de cima, eu já poderia responder quem era paralela, RS, e poderia responder quem era as perpendiculares, U e V. Vamos para a letra B. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Não precisa nem de olhar que ângulo que é. Falou, chamado de ângulo reto. O IHJ aqui, ó. Esse ângulo reto possui 90 graus. Então, eu já coloquei. Possui 90 graus. Vamos para a letra C. A letra C está assim. O ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC. Quanto mede o ângulo BAH? Vamos olhar. BAH é suplementar a BAC. Por que é suplementar? Porque um com o outro vai formar um ângulo de suplementar 180 graus. Então, 70. Falta quanto para 180? Faltam 110. Então, BAH mede 110 graus. Basta pegar 180 menos 70. Então, aqui mede 110 graus. Está respondido, então. BAH mede 110 graus. Falou aqui na letra D, ó. Os ângulos BAH. BAH que eu olhei. BAH. E o ângulo CAD são opostos pelo vértice. Então, CAD, ó, esse de cima tem um vértice e tem o de baixo. Então, se é oposto pelo vértice, tem a mesma medida. Qual a medida de CAD? Se tem a mesma medida, CAD também mede a mesma coisa, 110 graus. Respondi, então, CAD mede 110 graus. Vamos ver a letra E. Qual a medida do ângulo DAH? Vamos achar. DAH. Opa, ele é oposto pelo vértice de BAC. Olha lá, aqui 70, ele é oposto pelo vértice, então também mede 70. Então, DAH mede 70 graus. Respondido mais uma. Vamos para F. Ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Então, afirmou. Ângulos correspondentes determinados com duas paralelas são congruentes. Qual é a medida de ADE? Aqui, ó. ADE. Então, espera aí. Quem são as paralelas? R e S. Quem é transversal? AT. Então, ângulos compreendidos em paralelas com transversais são congruentes. Então, quer dizer que tem a mesma medida, congruente e mesma medida. Então, BAC, se eu pudesse cortar aqui e sobrepor uma com a outra, seria o quê? Encaixaria perfeitamente aqui. Então, aqui também, ADE também mede 70 graus. Ô, gente, tente colocar um traçozinho circunflexo na letra onde refere-se ao encontro, ou seja, no ponto. Só que o meu computador aqui não está aceitando de maneira nenhuma colocar aqui em cima do D, tá? Então, eu não consegui aqui não. Para não dar muito trabalho, só lembrar. Tem um tracinho aqui, né? Na verdade, um circunflexo, como se fosse para indicar o ângulo. Tá bom? Respondi a letra F aí. Vamos para a letra G. Assim na letra G. Qual a medida de FDG? FDG. Espera aí. Esse ponto aqui, eu completando com esse de baixo aqui, né? Acabou fazendo o quê? Um ângulo total de 180 graus. Se eu já sei que esse daqui mede 70, ó, que eles são congruentes, eu encontrei essa resposta, aqui mede então também quanto? 110. Então, esse aqui é o oposto pelo vértice desse. Como está pedindo justamente esse lado de cá, né? Então, mede o quê? Nós queremos o ângulo FDE, nós queremos o ângulo aqui FDG, então ele é oposto pelo vértice do 70, então ele tem a mesma medida de 70. Então, FDG mede 70 graus.
Então, letra G, FDG mede 70 graus. A mesma coisa, não consegui colocar o circunflexo aqui. Vamos para a letra H. Qual a medida do ângulo FDE? Então, FDE. Esse aqui mede 70 e ele todo tem que formar 180. Esse aqui com esse, eles são suplementares. Então, basta pegar 180 menos 70. Eu vou encontrar 110. Então, aqui mede, então, 110. Esse ângulo também, e com esse aqui, ó, também são o quê? Ó, se eu puder cortar, são correspondentes. Então, se são correspondentes, é como se eu cortasse aqui, igual um com o outro. Eles têm a mesma medida. Se esse mede 110, também mede 110. Então, a resposta da H já está aqui. FDE mede 110. Vamos ver aí. Os ângulos BAH e GDF, então, peraí, BAH. Então, esse ângulo aqui. E GDF, GDF. Então, olha, esse aqui e esse aqui. Eles estão do mesmo lado, tá? De forma externa às duas retas. Eles são ângulos externos, porém eles estão do mesmo lado. Então, eles são colaterais externos, ó, com o mesmo lado, colateral, do lado de fora das duas retas, do lado de fora das duas retas. Então, colateral externos. Lembrando que, quando a gente fala que são colaterais externos, a soma dos seus ângulos, já dito nas aulas anteriores, tem que dar 180 graus. Eles são suplementares. Então, vamos lá. Qual é a soma de sua medida? Então, a letra J, a soma da medida é 180 graus. Então, coloquei a soma da medida de ângulos colaterais externos em retas paralelas, tá? É sempre 180 graus. Opa, desculpa, só trocar aqui. Eu respondi a letra J, tá? Tem a letra I primeiro. Então, é só trocar aqui. Vou colocar aqui J depois, tá? Vamos para I aqui, ó. Ângulos colaterais são determinados por uma transversal a duas paralelas, que se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares, tá? Colaterais são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Então, peraí. CAD e ADE, então esse daqui e esse daqui estão do mesmo lado, só que interno às duas retas paralelas. Então, são colaterais internos. Qual é a soma de sua medida? Então, a mesma coisa, a mesma resposta no caso dos dois. Todos os dois terão como soma 180 graus. Então, não vai fazer diferença. Só vou mudar a resposta aqui para colocar mais exato. Então, só mudei isso aqui, ó, a letra I. Colateral, a soma da medida dos ângulos colaterais internos é sempre 180, e a soma da medida dos ângulos colaterais externos, a reta paralela, é sempre 180 graus. Vocês estão vendo, gente? Isso aqui é uma decorebazinha que a gente tem de ir guardando muitas coisas, baseado nas aulas anteriores. Você fala, de onde veio isso? Das aulas anteriores. Então, tem que assistir a aula, passo a passo, anotar no caderno cada um, para poder guardar. Se pegar somente essa aula aqui, você vai estranhar e não vai estar entendendo praticamente nada, tá? A última aqui dessa questão. Os segmentos DF, olha aqui, DF e DA não são congruentes, ou seja, não têm a mesma medida, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Então, vamos lá. Falou, são consecutivos e colineares? São. Por quê? Vamos lá, então. Consecutivos é quando dá sequência, ó, do A até D, e do D deu sequência para outra reta. Deu sequência. Poderia ter feito uma curva, ou para o outro lado, ou para o outro, mas deu sequência, ó, A, D, e foi para o F. Tá? Colineares é quando ele dá sequência sem fazer uma curvatura nenhuma, continua na mesma reta. Então, essa aqui é a resposta. Então, são consecutivos colineares porque deu sequência, porém não mudou a trajetória. Beleza? Posso responder assim também. Primeira parte da resposta, eu falei que eles não são congruentes, pois possuem medidas diferentes, ou seja, os tamanhos são diferentes. Agora vamos continuando. Por que são, então, consecutivos e colineares? Então, a resposta que eu bolei
São consecutivos, pois possuem o ponto D em comum. Continuou a partir do ponto D. Poderia até colocar isso aí, tá? Não esqueça. E são colineares, pois deu sequência na mesma reta suporte, ou seja, deu sequência sem fazer curva, na mesma reta que a reta T. Vamos olhar aqui, ó. A até D, continuou na mesma reta. Quem é a mesma reta? T. Poderia ter dado aqui, ó, o ponto F poderia ter sido aqui, ó, feito uma curva. Aí seria consecutivos, só que não seria colineares, tá? Como é colinear? Porque continuou na mesma reta T. Tudo bem? Próxima questão agora aqui, ó. Nas figuras abaixo, R é paralela a S. Então, já informou aqui. R é paralela a S. Encontra a medida de cada um dos ângulos indicados e classifica-os como agudo e obtuso. Cada ângulo, encontrar a medida. Vamos pegar o primeiro caso aqui. Aqui está do mesmo lado. Tá? Então, colineares externos. Tá? Colineares externos, nós já vimos que a soma tem que dar 180. Então, podemos fazer isso. Ó. Podemos pegar x mais 2x igualar a 180 e resolver. Então, montei, ó, x mais 2x igual a 180. Resolvendo, eu vou ter 3x é igual a 180. Nesse caso, x é igual a 180 dividido por 3, onde x aqui vai ser igual a 60 graus. Então, pronto. O x vale 60, o 2x é 2 vezes 60. Então, 2x no caso vai valer quanto, então? 60 mais 60 vai valer 120 graus. Agora eu posso responder, né? O de cima, o x vai ser um ângulo que ele é menor do que 90, então ele é um ângulo agudo. E o 2x, que é o de baixo, ele é um ângulo maior do que 90. Então, é um ângulo obtuso. Então, já descobri a resposta, né? O x e 2x. Agora, vamos ver o lado de cá. Esse aqui, nós já temos algumas coisas a mais para a gente reparar. Aqui eu sei que eu tenho um ângulo de 90 graus, tá bom? Tenho esse ângulo x e tem esse ângulo aqui de 130. Aqui são retas paralelas, tá bom? Como já foi dito lá em cima, R paralelo a S. Posso pensar muita coisa para resolver essa questão. Nesse caso aqui, eu vou fazer uma reta paralela aqui, ó, passando bem nesse ponto. Vamos analisar isso aqui, o que vai acontecer. Aí, ó, tracei uma reta aqui, paralela a esse pontinho aqui. Lembrando, aqui está mostrando que a reta U é a reta de baixo aqui, a reta V faz um ângulo de 90 graus, pois é um ângulo reto. Então, aqui, qual que é o tamanho que foi dividido? É isso que nós vamos ver aqui. Está vendo aqui o 130? Olha esse pedacinho que desce aqui. Agora, nós temos uma reta paralela essa com essa. Esse pedacinho que desce aqui é um ângulo que está interno. Ele está interno à reta paralela. Esse ângulozinho aqui de dentro também está interno. Aqui está de um lado, aqui está do outro. Então, eles podem falar que eles são o quê? Alternos, alternados, alternos, internos. Também posso falar que este ângulo aqui, ó, de dentro e esse de dentro, eles já estão do mesmo lado. Quando estão do mesmo lado, eles são o quê? Eles são colaterais. Está interno a essas duas retas. Então, colaterais internos. Nós já vimos na questão anterior. Colaterais internos, eles juntos têm que fazer um ângulo de 180 graus. Tem que formar um ângulo de 180 graus, pois são suplementares. Então, peraí. Se aqui mede 130 e ele é suplementar a esse, 180 menos 130 vai dar quanto? É só pensar. Então, eu posso falar que vai faltar quanto? 50. Então, essa parte de dentro aqui mede 50. Então, eu coloquei. A parte de baixo mede 50. Se o total aqui, presta atenção, esse ângulo todo aqui, ele é um ângulo reto, ele mede
90, quanto que falta para dar 90? Então, esse de baixo com o de cima aqui são complementares, pois o total dos dois tem que dar 90. Então, 90 menos 50 faltam quanto para a parte de cima? Faltam 40. Então, já sei que o de cima mede 40. Então, já estou com algumas coisas decididas aqui. Agora, vamos reparar uma coisa aqui. Esse aqui está do lado oposto a esse, né? Essas duas retas aqui. Esse aqui está interno e esse está interno. Então, eles são o quê? Eles são de lados opostos, então eles são alternos e internos. Alternos e internos, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, eu posso falar que esse x aqui, então, mede quanto? Então, se eles são alternos internos, eles são congruentes. Então, x mede 40. Prontinho? Então, a resposta está pronta. Então, respondido mais uma, né? X, então, mede 40 graus, é um ângulo agudo. Agora, vamos para esse aqui. Já nesse último aqui, nós vamos trabalhar com o oposto pelo vértice. Preste atenção numa coisa. Aqui já tem 120. Quem que é o oposto pelo vértice a ele? 2x. Então, 2x é 120. Se 2x é 120, a metade de 2x é 1x. Então, metade de 120 é 60. Então, x equivale a 60. Esse aqui de baixo com o de cima junto forma um ângulo raso, um ângulo de 180. São também suplementares. Então, se eu já sei que esse equivale a 60, 180 menos 60, sobra o quê? Sobra 1. Então, sobra 120, então y vale 120. Deu para pegar? Vamos prestar atenção de novo. Ó. Esse é o oposto pelo vértice de cima. Então, se é 120, que também mede 120. Esse daqui, ó, eu posso falar também aqui, ó, se eu cortar aqui, também é correspondente com esse. Então, automaticamente também mediria 120. Então, y vale 120. Se que y mede 120, quanto faltaria aqui para x? Faltaria 60. Outra maneira de pensar. Então, tem várias formas. A primeira maneira, se eu descobrir que 2x é 120, metade de 2x é 1x. Então, 1x mede 60. Falta quanto para 180? 120. Então, vamos colocar a resposta. Então, tá aí mais uma resposta. 2x 120, x 60 e y 120. Se é acima de 90, obtuso, abaixo de 90, agudo. Última questão. Se dois ângulos opostos pelos vértices têm as medidas indicadas, então espera aí. Primeira coisa que falou, são opostos pelos vértices? São. Então, ótimo. Então, eles têm a mesma medida. Então, esse ângulo e esse têm a mesma medida. Posso igualar um ao outro. Determine, letra A, valor de x, e B, a medida destes dois ângulos. E letra C, a medida do ângulo complementar ao ângulo x. Então, vamos primeiro igualar um ao outro. Então, eu coloquei 4x menos 10 igual a 6x menos 40. Agora, eu vou resolver essa equação aqui. Coloquei 4x, passei o 6x para cá, ficou menos 6x que eu troquei de lado, é igual a menos 40 já está lá. Tá? Vou passar agora o menos 10 para lá, ficando mais 10. Se eu tenho 4x e tiro 6, eu fico devendo 2x, que é igual a... Se eu devo 40 e paguei 10, eu vou dever 30. O que acontece aqui? Eu tenho o meu x negativo. Então, eu vou ter que jogar um 2 para cá negativo. Então, para um 2 negativo não vir para o denominador depois, eu vou multiplicar tudo por menos 1. Como é a equação, eu posso multiplicar os dois lados por menos 1. Então, multiplicando aqui, ó, tudo, como se fosse, né? Vezes menos 1. Eu vou trocar o sinal de tudo aqui. Eu coloquei um asterisco aqui para representar a multiplicação por menos 1, tá? É mais fácil de enxergar. Multiplicando menos 1 fica 2x é igual a 30. Então, x agora ficou igual a 30 dividido por 2. Eu posso colocar a resposta na frente. X é igual a 15. Então, 15 o quê? 15 graus. Então, tá aí. Descobri quanto é x, 15 graus. Agora está assim, a medida desses dois ângulos. Então, vamos aqui, ó. Pode fazer automático. Vamos descobrir o primeiro ângulo. 4 vezes 15
60 menos 10, 50 graus. Então, um ângulo mede 50 e o outro mede 6 vezes 15 dá 90, menos 40, 50. Deu certinho? Deu um igual ao outro. Porque realmente tem que dar um igual ao outro. Por que tem que dar um igual ao outro? Porque falou que os dois ângulos são o quê? São opostos pelo vértice, tá bom? Aí depois pediu, letra C, ó, a medida do ângulo complementar ao ângulo X. Então, se o meu ângulo X mede 15, para complementar tem que dar 90. Então, 90 menos 15 vai ficar uma conta fácil. Vai ficar o quê? Apenas 75. Então, complementar mede 75 graus. Então, tá aí a minha resposta. Letra A, 15 graus. Letra B, 50. E letra C, 75 graus. Tá bom? Terminamos aqui, então, a semana, né? O nosso PET 3, já do 8º ano, semana 1. Então, a primeira semana já está liquidada. Vamos para a próxima semana, então. Tá joia? Preste atenção, gente. Assista os vídeos, assista as aulas anteriores. Uma matéria agora, vocês estão vendo que uma está dependendo da outra. Então, até a próxima aí.